Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao Cutback TV, o canal onde a história deixa de ser chata e vira um verdadeiro filme épico, cheio de reviravoltas, intrigas e até tretas políticas de novela mexicana. É mesmo, é? Hoje a gente vai falar sobre um dos períodos mais polêmicos e ao mesmo tempo mais curiosos da nossa história, a Primeira República, ou a famosa República Velha. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no Cutback TV, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e fortalecer a comunidade. Agora sim, bora pro vídeo. Proclamação da República. Imagina a cena. É novembro de 1889. O Brasil está exausto da monarquia. Dom Pedro II, envelhecido e doente, já não inspira mais o mesmo respeito. As elites rurais paulistas, sedentas por poder, não veem mais vantagem em manter a coroa. E os militares? Esses já estão de cara fechada faz tempo, reclamando de salários atrasados, falta de prestígio e pouca influência nas decisões políticas. Entra em cena o homem do momento, Marechal Deodoro da Fonseca. Um militar austero, respeitado, mas que, ironia do destino, nem era tão entusiasmado assim com a ideia de proclamar a República. Ele estava doente naquele dia, montado a cavalo, quase indeciso, mas, empurrado pelas circunstâncias, acabou virando protagonista. O governo monárquico cai. Não há resistência, não há batalha sangrenta. É quase um golpe de bastidores, rápido e certeiro. E então, como se fosse a cena final de um grande ato teatral, José do Patrocínio ergue a voz e anuncia: está proclamada a República. A monarquia brasileira caiu sem resistência, quase silenciosamente. Não houve derramamento de sangue nem batalhas campais, apenas uma mudança de poder, rápida e quase fria. Mas ali, naquele 15 de novembro, nascia o que seria chamado de Primeira República, um regime que prometia modernidade, mas que carregava consigo os vícios de um Brasil ainda dominado por oligarquias. Periodização, República da Espada e oligarquias. Nos primeiros anos da Primeira República, o Brasil não era exatamente terra de todos. Quem realmente mandava eram os generais, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Por isso, historiadores deram a esse período o nome de República da Espada, e não é à toa. Aqui, a política era na base da farda, com militares controlando não só o exército, mas toda a estrutura de poder do país. O país era jovem na República, cheio de incertezas e crises internas. Deodoro enfrentava desafios econômicos, revoltas locais e a pressão de oligarquias ansiosas para assumir o controle político e econômico. Sabia não? Mas, a partir de 1894, com Prudente de Moraes, a farda começa a ceder espaço para o terno civil. Entra em cena o poder das oligarquias, grandes proprietários de terra, barões do café e líderes regionais que dominavam o interior do país. Agora, quem tinha café e terra tinha poder de verdade. Se fosse hoje, seria como se apenas os donos das maiores fazendas, com direito ao Wi-Fi e rede social própria, decidissem quem governa o país. Meu Deus! Eles negociavam alianças, manipulavam eleições e estruturavam toda a política local, garantindo que seus interesses fossem prioridade. O controle das oligarquias não era apenas econômico, era político, social e até cultural. Eles moldavam cidades, ditavam regras e mantinham o povo em xeque. O que começou como República da Espada, rapidamente se transformou em um Brasil governado pelas elites rurais, preparando o terreno para as políticas do café com leite e do coronelismo que definiriam a década seguinte. Enquanto os generais seguravam o país com um punho de ferro, as oligarquias afiavam suas garras. O Brasil, ainda jovem e dividido, via nascer um poder silencioso, mas avassalador,
o domínio do café, da terra e dos coronéis. Era o início de uma república que prometia liberdade, mas que na prática servia aos interesses dos mais poderosos. Ah, agora eu entendi! As marcas da Primeira República. Segura essa, galera, porque os apelidos desse período parecem até nome de reality show político, mas são sérios e moldaram a Primeira República. Primeiro, o mandonismo. O primeiro deles é o mandonismo. Aqui, o manda quem pode e obedece quem tem juízo era levado ao extremo. Os coronéis do interior tinham mais poder que juízes, prefeitos e, às vezes, até o próprio governo federal conseguia controlar. Eles decidiam quem trabalhava, quem votava e até quem podia falar em praça pública. 2. Clientelismo. Depois vem o clientelismo, que nada mais é do que uma troca de favores muito bem organizada. Tipo, eu arrumo um emprego para o seu primo ou um pequeno empréstimo para sua fazenda, mas você vota em mim. Era uma política de interesses pessoais que funcionava como moeda de troca, garantindo apoio político e sustentando toda a estrutura de poder das oligarquias. 3. Coronelismo. E aí chegamos no coronelismo, talvez a marca mais icônica da Primeira República. O coronel era praticamente um senhor feudal moderno, controlava terras, trabalhadores, comércio local e principalmente o voto. Com o controle absoluto das regiões interioranas, ele decidia quem poderia se candidatar e quem sairia eleito. What? O famosíssimo voto de cabresto. E como se não bastasse, tinha o famosíssimo voto de cabresto. Era simples e brutal. Ou você votava no candidato do coronel, ou, melhor não contrariar. A intimidação era tão evidente que a escolha do povo praticamente não existia. Não! Na Primeira República, o poder não estava nas mãos do povo, mas nas mãos de quem controlava terras, dinheiro e votos. O coronel mandava mais que juiz. O clientelismo transformava favores em moeda política, e o voto de cabresto lembrava que liberdade política ainda era um conceito distante para a maioria dos brasileiros. Essas marcas moldaram não só o poder, mas a vida de milhares de pessoas pelo interior do país. Política dos governadores e café com leite. Se o coronelismo era o rei do interior, o governo federal precisava de uma estratégia para não perder o controle do país inteiro. É aí que surge a famosa Política dos Governadores, implementada durante o governo de Campos Salles, 1898 a 1902. A ideia era engenhosa e um pouco maquiavélica. O governo federal apoiava a oligarquia mais poderosa de cada estado. E, em troca, os coronéis garantiam que seus deputados votassem a favor do governo no Congresso. Ou seja, tudo controlado, desde o interior até Brasília. Nice. Na prática, funcionava assim. O governo apoiava o coronel que tinha mais força política, e ele, com o seu exército de aliados e clientela, mobilizava os votos. Era o famoso toma lá, dá cá político, só que com muito mais estilo e poder. Política do café com leite. Se você acha que acabou, calma que vem o Pacto de Ouro Fino, que criou a lendária política do café com leite. O conceito era simples. Os presidentes se alternavam entre São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite. Ou seja, cada oligarquia garantia sua vez no poder, mantendo o país sob controle de duas forças econômicas dominantes. Se fosse hoje, seria como se apenas duas grandes empresas decidissem quem seria presidente e todos os outros candidatos tivessem que esperar a vez. É verdade. Essa dupla estratégia, política dos governadores e café com leite, manteve o Brasil aparentemente estável, mas escondia um jogo político intenso, cheio de acordos secretos, favores e controle absoluto das eleições. Enquanto o povo acreditava em democracia, as oligarquias brincavam de xadrez com o poder. Economia da Primeira República.
Se você acha que a Primeira República era só política e coronéis mandando, segura que a economia também tinha seu papel de protagonista. E o grande astro aqui? O café. São Paulo era o coração do Brasil cafeeiro. Os grandes fazendeiros produziam tanto café que no início do século XX o mercado começou a ficar abarrotado e os preços despencaram. Imagina só, você planta toneladas de café e de repente ninguém quer comprar. Para não quebrar os barões do café, surge o Convênio de Taubaté. O governo decide comprar o excedente de café para segurar os preços no mercado internacional. E para bancar isso, faz um empréstimo de 15 milhões de libras. Ou seja, o governo literalmente protege os lucros dos grandes fazendeiros, garantindo que o café continue sendo o rei da economia, mesmo que isso significasse que o povo mal visse benefícios desse dinheiro. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Desenvolvimento industrial e movimento operário. Enquanto o café reinava absoluto, São Paulo começava a dar seus primeiros passos na industrialização. Pequenas fábricas surgiam e os imigrantes chegavam para trabalhar, trazendo diversidade cultural e mão de obra para a cidade. Esse crescimento industrial também gerou movimento operário. Greves, manifestações e tensões sociais começaram a aparecer, principalmente a partir de 1917, influenciadas pela Revolução Russa. Enquanto os barões do café seguiam enriquecendo, São Paulo começava a se transformar. As fábricas cresciam, as cidades se expandiam, e o povo, cansado de trabalhar sem voz, começava a se organizar. A economia da Primeira República não era só riqueza e opulência. Era um país dividido entre oligarquias poderosas e trabalhadores que começavam a despertar para seus direitos. Decadência da Primeira República. Se até aqui o Brasil parecia controlado pelas oligarquias e pelos barões do café, a década de 1920 mostra que nada dura para sempre. É verdade. A Primeira República começa a mostrar suas fissuras e novos atores entram em cena. Os tenentistas, jovens oficiais do exército, cheios de ideias revolucionárias, cansados do domínio das oligarquias e da política do café com leite. Eles não queriam só reformar o sistema, queriam derrubar as estruturas antigas, e isso causou uma série de revoltas e conflitos. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924, a famosa Coluna Prestes. O país inteiro estava em ebulição. Enquanto isso, as oligarquias começam a desgastar-se internamente. O pacto que mantinha São Paulo e Minas Gerais no poder começa a ruir. Que coisa, não? E então, chegamos ao estopim da crise, a eleição presidencial de 1930. O presidente Washington Luiz decide romper o pacto de Ouro Fino e lança Júlio Prestes, candidato paulista, ignorando Minas Gerais. Resultado, a oligarquia mineira se junta ao Rio Grande do Sul e aos tenentistas, lançando Getúlio Vargas como candidato da oposição. Mesmo derrotado, Vargas tinha apoiadores determinados a derrubar o governo. O assassinato de João Pessoa, vice-presidente da chapa de Vargas, foi usado como desculpa para iniciar a Revolução de 1930. Em 24 de outubro, Washington Luiz é deposto, Júlio Prestes impedido de assumir e Getúlio Vargas entra no poder como presidente provisório. Você tá falando sério? A Primeira República chega ao fim como um grande épico em decadência. Oligarquias desgastadas, revoltas espalhadas pelo país e novos atores prontos para mudar tudo. O que nasceu como promessa de modernidade e estabilidade termina em crise, dando espaço a uma nova era, a Era Vargas, que mudaria para sempre o rumo do Brasil. E aí, galera? Deu para perceber que a Primeira República foi tipo uma grande série de intrigas políticas, revoltas, coronéis mandões e até revezamento de poder digno de reality show? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no Coachback TV. A gente transforma a história em cinema e ainda coloca humor no meio para você nunca mais esquecer desses momentos.
ativa o sininho, porque semana que vem tem mais um episódio épico da nossa história, contada de um jeito que só aqui você encontra. E lembra, história não é coisa chata de livro velho. História é vida, drama, política, comédia e, claro, muito roteiro de cinema. Até a próxima, galera!